Gravando, enfim, pessoal! E aí, agora vai! Boa tarde aí para todos vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês. Alguns eu vi, parece que na outra live, no outro webinar. Quem pôde estar aqui, ótimo. Segunda vez estamos falando sobre isso. Fala, Norico! Olha aí, cheio de gente aí na hora do almoço, almoçando. Fiquem à vontade, viu, turma, para almoçar, para fazer as anotações de vocês. Por uma cagada, nós não gravamos o conteúdo, mas, seguindo o princípio de quem treina fica bom, vamos falar de novo, então. Vamos seguir. Para quem estava aqui no começo de manhã, às 8 da manhã, rever, por mais que seja em pouco tempo, vai estar diferente. Vai estar numa outra pegada, porque já teve contato com isso. Para você que está assistindo a gravação, enfim, estamos gravando, tá? Vai ficar disponível para vocês. E até o final aí eu tenho outras coisas para falar, de entregar para vocês. Turma, sejam todos bem-vindos. Novamente, obrigado pelo tempo de vocês. Vamos falar aqui mais ou menos uma hora e pouquinho. Vamos falar sobre esses conteúdos aí que, de fato, convertem. Tenho recebido algumas mensagens de alguns de vocês, inclusive, perguntando: Tom, o que está fazendo com o seu conteúdo? Ele está diferente? Ele está mais abrangente? Turma, deixa eu fechar aquela janela ali que está dando um reflexo. Só um minutinho. Vamos lá. Tom, seu conteúdo está mais abrangente, seu conteúdo está diferente, o que tem nele? Então, eu vou falar a estratégia por trás das coisas aqui, que exige uma estratégia, exige um planejamento, mas eu diria que exige bastante... Uma das minhas principais características é a constância, turma. Então, trazendo a constância para um conteúdo que está planejado, para um conteúdo que está estrategicamente desenhado, eu digo que se você fizer por um tempo indeterminado, sem colocar um prazo final para isso, eu tenho certeza que as coisas vão fluir. Porque é assim que a gente escuta, é assim que a gente vê em todos os lugares, tá? Vamos falar sobre conteúdos que vendem, que tipo de conteúdo na internet aí a gente vai fazer ou a gente faz para desenvolver a curiosidade, se relacionar com as pessoas. Vai ser muito importante a participação de vocês nas dúvidas, em tudo que vocês tiverem aí de perguntas. Fiquem à vontade para ir perguntando, tá bom, pessoal? Como criar conteúdos que sejam interessantes e que convertam em vendas. Mostrando para vocês onde é que isso nasceu, turma. Isso aqui nasceu há 5 anos. Hoje eu sou terapeuta. Além de terapeuta, nós criamos a Elabore Produtora, que é onde a gente faz a estratégia, o planejamento, o posicionamento digital, que nasceu de uma necessidade de propagar um conteúdo relevante. Um conteúdo onde a gente precisava construir uma autoridade. Tudo isso começou com meu amigo Gabriel Barreto, padrinho da Clara, minha filha, que ao olhar as coisas que eu fazia, eu pedi um auxílio para ele, ele falou: olha, tem um negócio aqui que você fala, no caso era reprogramação biológica na época, tem um negócio aqui que você fala que não tem ninguém falando, a única coisa que eu encontrei na internet foi uma página sua e ela é bem ruim. Esse foi o feedback que ele me deu, bem direto. E aí nasceu o começo da Elabore. A Elabore, mesmo assim, faz 2 anos que a gente criou a empresa estruturada e a gente vem seguindo. Então, por que você não falou disso antes? Porque eu sou um cara que prefere treinar, treinar, treinar para ter autoridade para falar. Não gosto da ideia de eu vou construir uma autoridade dizendo que eu sou uma autoridade sem que as pessoas me vissem como autoridade para falar sobre aquilo. Tanto que aqui nós estamos falando sobre um nicho terapêutico, que é onde eu venho construindo nos últimos 5 anos. Então, sobre isso aqui, somado com as coisas que a gente tem estudado, com as coisas que a gente tem visto dentro do mundo digital, hoje eu tenho propriedade para falar sobre o nicho terapêutico na questão de conteúdo. Nós vamos dar vários exemplos aqui, tá? Percebam aí que em maio de 2017 eu fazia vídeos dentro do carro, eu fazia vídeos com o uniforme do Comitê Paralímpico,
E, turma, tem uma coisa muito importante nesses vídeos aqui, que são o seguinte. Eles não eram bons em termos de visual, assim. Um fundo sem nada, uma camisa do Brasil, propaganda gratuita da Nike, tudo aparecendo sem um planejamento atrás, assim, como tem aqui atrás. Mas tinha uma coisa que era muito boa já nessa época, que era a minha didática. E nesse mundo digital, quando a gente já é bom em alguma coisa, quando você faz um vídeo e fala, caramba, ficou bom, isso indica que você está um pouco ou ligeiramente atrasado ou atrasada, porque normalmente começa ruim, tá? Então, não sei se isso serve de motivação para vocês. É assim, nossa, mas não tá bom. Pois é, mas poderia ser pior. Poderia ser pior porque se não começar a fazer, vai ser pior. É aquele processo do quem treina fica bom. Então, percebam aqui, não tinha um bom enquadramento, mas era o que eu tinha. Um mini iPad, 240 pixels, hoje tem 8K até. Então, era o que tinha, mas o conteúdo era bom. E naquela época eu fazia conteúdo todos os dias. Naquela época fazia sentido fazer conteúdo todos os dias. Hoje não faz mais, tá? Não é necessário fazer conteúdo todos os dias. Nós vamos falar disso também. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês até que começou esse processo. Já adiantando para vocês que eu não vou vender nada para vocês aqui. Eu não tenho nenhuma oferta para fazer. Nenhuma, zero. Eu não tenho um negócio tipo, nossa, então como é que eu contrato? Não tem. Não tem nada. Não tem nada para contratar aqui. É só para trazer conteúdo para vocês mesmo. Contribuição. E vocês foram meus alunos. Por isso que eu convidei vocês um a um. Mandei áudio para cada um de vocês, tá? Uma maneira da gente se relacionar também. Continuar se relacionando, tá bem? Então, por trás disso tudo tem uma empresa, mas o que está por trás da empresa? Hoje nós temos bastante clientes, nós temos acho que 15 clientes. Tem de funilaria, a seguradora, atleta paralímpico, ao nicho mais terapêutico também. Então, o nosso principal core hoje, ele é terapêutico, por mais que a gente tenha outros clientes, tem CFC, tem a arquitetura, tem um monte de coisas que a gente também trabalha, que não é do nicho terapêutico. Mas aqui eu resolvi falar de nicho terapêutico, que é onde eu tenho mais know-how, tá? Então, vamos lá. A partir de agora, turma, eu peço que vocês, se estiverem anotando, anotem, tá? Vai ser muito importante aqui anotar. Todos os insights, todas as coisas que a gente vai falar, o que não está nos slides, mas que eu vou acabar falando sobre dicas, não tem atalho, mas tem direcionamento. Aqui vai ser mais um direcionamento, tá? O que está por trás do conteúdo, pessoal? Por trás de um conteúdo estruturado, como hoje eu tenho, tem alguns conceitos. E a sigla EPAC, eu gosto muito de sigla. Então, estratégia, planejamento, ação e constância. Esses são os pilares principais do que a gente trabalha. Nós vamos falar aqui sobre conceitos, que são conceitos universais. Qualquer livro que você lê, qualquer coisa que você for buscar aprofundar um pouco mais, você vai encontrar conceito, seja de marketing ou seja de venda. O que muda é só a maneira. Antigamente a Avon ia de porta em porta, antigamente era um catálogo impresso, hoje é um catálogo digital, mas a técnica é a mesma, a abordagem é a mesma. A maneira de fazer é um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. E aqui se enquadra da mesma forma. Pensar antes de fazer qualquer tipo de conteúdo, qual é o público que você quer atingir. Se você não sabe qual é o seu público, você vai passar a descobrir daqui para frente. E qual é a mensagem que você quer passar. Você quer passar uma mensagem positiva ou negativa? Motivadora ou não motivadora? Fantasiosa ou realidade? Tudo isso é necessário pensar antes de sair fazendo. Para que a gente não canse, turma. Aqui na empresa a gente fala o seguinte, existe uma lua de mel com a rede social. E essa lua de mel dura de 3 a 4 meses. Quando você começa a fazer de 3 a 4 meses um conteúdo interessante, um conteúdo... Você fala, não, agora eu vou bombar na rede social, agora eu vou estourar. Você cansa se você não tem uma estratégia e um planejamento. A gente já viu isso nos clientes que entraram e saíram nesses últimos 2 anos. O tempo médio deles, quando a pessoa não tem um planejamento, é de 3 a 4 meses. Ah, então eu não tive sucesso, isso, aquilo. Na live da manhã,
quando tinha, acho que umas 30 pessoas aqui, eu não sei quanto nós estamos agora, eu não estou olhando todo mundo, acho que tem 20 pessoas. Na live da manhã, tinha pessoas falando, cara, eu estou fazendo, mas eu cansei, porque foi um feedback que eu recebi por áudio, tá? Cansei, parece que o conteúdo não está casando comigo. Cara, faltou uma análise um pouco mais específica sobre quem você quer ser, quem você quer atingir, para quem você quer falar, tá? Aqui nós vamos falar sobre a maneira de entregar. Então, como será a forma de entrega? Vai ser em postagem, vai ser no LinkedIn, vai ser no Reels, vai ser no Instagram, vai ser no TikTok. Vamos falar disso também. E a primeira coisa que eu sugiro a vocês é começar com MVP. Minimal Viable Product. Mínimo produto viável. Traduzindo, começa com o que você tem. Porque se você, de fato, fizer uma estratégia, um planejamento daquilo que você vende, nós vamos falar muito aqui. Vamos praticar, inclusive. Se você fizer uma estratégia, um planejamento, ação e ter constância naquilo que você faz, que é bom, turma. Eu conheço vocês aqui. Tem um ou outro aqui que veio de convidado, mas a maioria de vocês eu conheço. O conteúdo de vocês é bom. Muitos de vocês foram formados por mim. Eu falo, cara, eu vivo disso hoje. Não tem como não ser bom. Lá atrás, em 2017, já era bom. Já era bom, mas eu não sabia como fazer. Simplesmente falaram para mim, faz, não tem ninguém fazendo. Falei, beleza, vamos embora. E assim a gente saiu a produzir conteúdo. Mas começa com o mínimo. E hoje, gente, nós vamos falar a verdade? O mínimo de hoje é muita coisa. É muita coisa. Você tem um celular Xiaomi, um iPhone, um Samsung, que seja um sistema Android, gente, normalmente a imagem é boa pra caramba. Se estiver num ambiente fechado, onde você não tem tanto ruído, cara, o próprio áudio do celular é bom pra caramba. A estrutura é muito boa. Então, em termos de, a não ser que você seja muito perfeccionista, não faz sentido você deixar de lado o material que você tem. Você não precisa ter uma câmera como produtoras têm, como a gente tem, inclusive. Mas a gente foi tendo aquisições ao longo do tempo. Seu celular é o suficiente para você fazer. Mas o celular, associado com estratégia, planejamento, ação e constância, ele vai fazer você chegar muito longe só com o celular. Só com conteúdo de graça. Com editores de vídeo gratuitos, seja dentro do TikTok, ou seja o próprio CapCut, que é um dos mais famosos. Muito fácil de fazer. É bem intuitivo, tá? E ser constante na execução do plano. Eu não gosto de segredos, tá? Eu compartilho tudo. E eu também não gosto daquele o segredo para o sucesso, porque não tem segredo, cara. Tem trabalho, tem constância, tem execução, não tem segredo. Essa semana publicaram lá para mim, Tom, qual é a chave do sucesso para ser terapeuta de sucesso? E aí eu respondi, chave do sucesso para mim é Harry Potter, é pura fantasia. Porque virada de chave a gente tem direto, ideias a gente tem o tempo inteiro. Para 2023, agora que vai virar o ano, então, rapaz, que tem de gente cheia de ideia aí, falando, não, 2023 nós vamos arregaçar. 2023 é o ano, é o nosso ano. Porra, o ano é nosso para muita gente, velho. Muita gente fala, esse ano é nosso, mas é nosso como, filho? Se você não tiver um planejamento, se você não tiver estruturado, não vai ser nosso. Vai ser de qualquer outro, menos seu. Então, aqui, nós vamos trabalhar os conceitos para que a gente cresça na internet, tá bom? Deixa eu fechar essa janela aqui, só um minutinho, turma. Voltei. Aí. Então, vamos lá. Como que a gente estrutura o conteúdo, turma? Prestem muita atenção agora, muita mesmo. E peguem um caderno de vocês, vão anotando seus insights, a gente vai praticar juntos aqui, fazer uns 3, 4 funis de conteúdo, mas o conceito é o mesmo, tá? Se vocês conseguirem pegar o conceito, vocês vão aplicar isso para qualquer coisa, seja carvoaria, seja empório, seja roupa, porque funciona para todo mundo, desde que você se proponha a fazer na maneira correta, na plataforma correta, entendendo as tendências que tem aí no mundo afora. Vamos passar a estruturar o conteúdo, então. O que é preciso saber é, todo processo de venda de produto ou serviço, ele começa com uma atração. Eu preciso atrair, seja numa propaganda de TV, seja no intervalo do Fantástico,
seja com um influenciador, seja com alguém famoso. Eu preciso atrair a atenção dessa pessoa. Alguns até apelam, inclusive, né? Mas nós não vamos partir para a apelação. Nós vamos partir para aquilo que a gente entrega e que faz sentido com a nossa entrega. A partir do momento que você atrai, você precisa converter ou se relacionar com essa pessoa. Quando a gente fala conversão, é quando você chega numa página, numa landing page, que a gente chama, página de captura, e você está lá, abaixe seu e-book sobre os 7 motivos que levam você a desenvolver ciúmes. Então, você vai lá, deixa o seu contato e pega o material de volta. Com isso, a pessoa ficou com o seu cadastro. Através daí, geralmente, essa pessoa vai se relacionar com você por e-mail, normalmente, tá? Tom, mas e-mail funciona? Gente, funciona pra caramba. Talvez não deva ser a única captação, mas funciona pra caramba. Uma base bem relacionada de e-mails, você se relacionando com ela, enviando conteúdo que seja de valor, e os conteúdos a gente vai falar aqui. Entregar para essas pessoas por e-mail faz sentido pra caramba. Porque o e-mail passou a ser uma coisa muito importante hoje em dia. Então, aquele monte de spam, mas eu nem abro e-mail. Você não abre, mas o conteúdo por e-mail ele ainda é bastante aberto, tá? É uma boa maneira para se relacionar se você tem uma captação de e-mail. E depois que você se relaciona, você precisa vender. E aí na venda, turma, seja você, de manhã eu falei, né? Tem muitos aqui de vocês que possivelmente usem um telefone, que são vocês mesmos, mas vocês usam outro nome, é o codinome. É assim que começa. Normalmente você responde tudo. Depois, o contato pessoal com o paciente, com o terapeuta, com o cliente final que seja, ele passa a não ser tão interessante ser com você, principalmente se você está no nicho terapêutico. Porque aí fica meio informal, né? Tem coisas que precisam ser feitas no processo de secretariado mesmo. Só que aí você coloca um telefone, e nesse telefone você é você mesmo, mas no telefone você é a Paola, ou você é o Rodrigo, ou você é um outro alguém. Dá um ar de terceirização. E isso é importante para tirar um pouco aquele contato direto com o paciente, tá? Ou o serviço que você presta. Então, gravem bastante isso. Atrair, principalmente o relacionar e o vender. Atrair, relacionar e vender. Atrair, relacionar e vender. São 3 momentos que a gente precisa fazer e existem maneiras de fazer isso, tá? Atrelado a esse funil de vendas, que ele é um conceito mesmo, atrair, relacionar e vender, o que a gente atrai? A gente atrai visitante. E o que desses visitantes, quando eles vão baixar um conteúdo, um e-book ou uma videoaula, o que eles fazem? Eles se tornam leads a partir do momento que eles deixam um contato. O lead é um visitante que deixou o contato. Só muda a nomenclatura, tá? A partir do momento que você tem um visitante ou um lead, você começa a criar oportunidades. E dessas oportunidades você transforma clientes. Não é assim, né? Um funil liso que desce sem nenhuma barreira. Aqui existe trabalho em cada etapa. E nós vamos falar sobre o conteúdo, um ponto específico da venda usando a internet, principalmente para esses 2 nichos, autoconhecimento e terapêutico. O conteúdo de atração traz visitantes e leads, o conteúdo de relacionamento gera oportunidade e o conteúdo de venda gera clientes. Daqui a pouco vocês vão ver bem bonitinho assim, uma coisa alinhada com a outra. Já no funil de conteúdo, aqui é onde a gente vai pegar mais forte, inclusive. No conteúdo, é aquela dor que muitos de vocês falam, mas Tom, o que eu falo? Né? O que eu vou publicar? Já tem um monte de gente falando. Você pega o nicho da nutrição, você fala, todo mundo já fala de vitamina D, todo mundo fala sobre o glúten e tal, eu vou falar também. Cara, às vezes sim. Se você falar isso daqui 5 anos, daqui 5 anos, a menina que tem 17 anos hoje, que está na balada, daqui 5 anos ela vai ter problema de intestino. E pode ser por causa do glúten. É só não parar. Não faz muito tempo, acho que foi o mês passado, inclusive, uma moça que me acompanha há 7 anos. Eu nem tinha afinco no Instagram ainda. Há 7 anos eu estava acabando de me formar na reprogramação. Eu comecei a falar isso lá no Facebook. Então ela me acompanha desde lá e no mês passado ela fez uma sessão. Por que ela fez uma sessão? Porque o conteúdo impactou,
porque chegou um momento que ela não saiu, então, em algum momento ela foi atraída. No segundo momento, ela se relacionou, ela ficou lá. E ela ter ficado lá, em algum momento, o conteúdo impactou para ela novamente, e aí ela chamou para fazer a consulta. Através desses conteúdos aqui. Quando a gente fala de um conteúdo de aprendizado e descoberta, é quando você ensina algo, é quando você entrega algo, e a internet pede isso hoje, turma. Eu sou um cara que vocês conhecem bem, eu não retenho nada de conhecimento. Eu falo tudo. No arquivo que vocês vão receber, alguns já receberam, porque de manhã nós fizemos a mesma live, eu coloquei todos os prints do meu Instagram. Os prints dos meus números, porque eu não tenho nada para esconder. Se subiu, subiu. Se desceu, desceu. É assim que funciona. Como é que a gente vai se relacionar com isso? Vai entender qual é o número que está acontecendo ali, o porquê está acontecendo, e dali a gente vai tomar ações. E as ações estão muito voltadas para o conteúdo. Se eu falo sobre a minha consulta de Theta Healing, eu sou um Theta Healer. Se eu falo sobre meu Theta Healing, eu estou falando sobre a decisão de compra, eu falo sobre o meu produto. Mas isso não atrai. Isso não atrai uma pessoa que está passando e que também precisa do Theta Healing, mas ela não sabe nem para que serve. Costumo dizer que quando você fala alguma coisa sobre seu trabalho e não fica claro, é como se você tivesse que entregar uma bula. Nós vamos fazer um funil aqui na prática e vocês vão ver como isso funciona. Então, quando a gente faz um conteúdo mais abrangente, é o conteúdo que atrai. É o conteúdo que acontece aqui em cima. Aqui no aprendizado e descoberta. Aqui eu ensino. Aqui eu faço a pessoa descobrir as coisas. No reconhecimento do problema, a pessoa já tem que ter noção de alguma coisa que eu ensinei. E ela já sabe que ela tem um problema. A pessoa já sabe que ela tem uma artrose de quadril. A pessoa já sabe que ela tem ansiedade. A pessoa já sabe que ela tem um problema com o cachorrinho dela. O cachorrinho dela já apresenta sintomas, então ela sabe que ela tem um problema. Esse conteúdo aqui é o mais valioso da internet. Como eu falei de manhã, a internet é uma eterna sétima série, turma, não dá para passar disso. Quando você aprofunda demais um conteúdo na internet, ele se torna chato, obsoleto, muitas linhas. Não é a plataforma ideal para fazer isso. Se você gosta de escrever, vai para um blog. Ah, mas blog, as pessoas leem em blog? Leem em blog. Leem em blog pra caramba, porque quando você digita como resolver a minha erisipela, que é uma doença de pele, por exemplo, no Google, normalmente você vai cair num blog, que seja do Drauzio Varela, mas você vai cair. Tá lá o conteúdo. É ali que você vai se relacionar com o conteúdo, através do blog. Quando a gente vai para o conteúdo de consideração de solução, turma, a pessoa já sabe que ela tem um problema. Já foi ensinado algo para ela. E ela vai começar a considerar a solução dela, seja com você ou em qualquer outra coisa. No funil vai ficar muito claro a gente fazer isso. E se a pessoa considerou a solução do problema dela, não é com você necessariamente, tá? Se ela considerou a solução do problema dela, através do conteúdo que você trouxe, você acabou de fazer um negócio chamado reforço de marca. Gravem isso, reforço de marca. Eu preciso aparecer, eu preciso ter visibilidade. Como eu faço isso? Através de conteúdo, principalmente aprendizado e descoberta e reconhecimento do problema. Fazendo as pessoas reconhecerem que elas têm problema. A partir daí eu faço uma visibilidade. Quando eu começo a trabalhar o relacionamento com essas pessoas, eu começo a reforçar a minha marca. A partir do momento que você é um reforço de marca, a pessoa considerou a solução do problema dela, ela vai lembrar quem mais reforçou a cabeça dela. E ela vai para a decisão de compra. Podem parar para pensar, turma. Nós fazemos isso pra caramba. Quando você tem um problema, vamos falar que você tem um problema, vamos sair do nicho terapêutico, só para dar uma noção. Ó. Você tem um problema de eletricidade na sua casa. A luz queimou e você não está conseguindo arrumar a luz. Quem você vai procurar? Quem mais tem um reforço na sua cabeça. Se não for o eletricista,
você vai trazer alguém que pode ser a pessoa que vai te encaminhar para um eletricista. Seja o dono da loja, seja um primo que conhece um empreiteiro, seja algum amigo engenheiro que possa conhecer alguém. Então, a nossa cabeça vai buscar esse reforço de marca. Você precisa lembrar. Lembrar as pessoas o tempo todo quem é você. Não necessariamente o que você faz, mas lembrar quem é você. E estar ali, presente, gerando conteúdo para essas pessoas. Para que, quando elas forem tomar a decisão de compra, que seja 7 anos depois, ela lembre de você. Nesse ano, teve um seriado chamado Uma Nova Mulher. Seriado turco, que falava muito sobre constelação familiar. Inclusive, muitos de vocês mandaram mensagem para mim. Tom, você já viu esse seriado? E aí eu relutei pra caramba para ler, para assistir. E aí, não só assisti, como eu ainda fiz comentários, episódio por episódio, tá tudo no meu YouTube. Eu recortei cenas, trechos e comentei sobre conceitos da constelação. O que eu fiz ali? Eu fiz um reforço de aprendizado e descoberta em algo que já estava rolando bastante tempo. A série estava rolando, eu falei, bom, dá para ensinar mais coisas ainda. Eu fui lá para o topo do meu funil, do topo do funil do meu produto, meu serviço de constelação e falei, vou contribuir com isso. Dá um puta de um trabalho. Mas aí eu trago um ponto importante. Se vocês não levarem isso daqui como trabalho, turma, não vai acontecer para vocês. Do mesmo jeito que você acorda, você lembra do seu estúdio de Pilates. Do mesmo jeito que você fala, hoje eu vou atender. A Ana está ali também, ó, com a câmera ligada. Hoje eu vou fazer minhas terapias. Se você não pensar na rede social como algo profissional, as coisas não vão fluir. Você vai evoluir até um determinado ponto, mas se não profissionalizar, assim como tudo na vida, não vai acontecer. Eu sinto dizer essa verdade para vocês, mas ela é verdade. E eu tenho que falar isso. Então, turma, aqui envolve profissionalismo. Esses conteúdos aqui, sendo entregues de maneira planejada, por vocês mesmos, tá? Vocês vão aprender a fazer isso. Qual é a melhor maneira de entregar? O que eu posso entregar para a minha audiência? Vocês podem fazer isso com tudo de material que tem disponível na internet, até um determinado momento. Ô, Tom, deixa eu entender, então. Qual que é o seu objetivo aqui? Você falou muito de ter objetivos com as coisas. Qual que é o seu objetivo aqui? Meu objetivo é fazer a visibilidade e o reforço da marca que eu tenho, usando a autoridade que eu tenho com vocês, o conhecimento que eu tenho com vocês. Um outro objetivo é reativar contato com vocês, porque eu mandei um áudio para cada um de vocês, dos que foram meus alunos, os que não foram meus alunos, mas ainda assim têm contato comigo, receberam mensagem minha, mas todos os meus alunos, todos, receberam mensagem. Um áudio, não era um áudio viral, não. Era um áudio para cada um, convidando vocês. Aí eu estou no processo de relacionamento com vocês. Tom, e se Oi? você me permite, como eu falei, né, de manhã, eu acho que isso fez toda a diferença para mim. A hora que eu ouvi o teu áudio falando o meu nome, eu falei, puta, ele tá mandando um áudio para mim, não é uma coisa assim geral para a galera. Ou assim, ele teve o carinho, né? Ou não, ou ele teve o carinho de gravar um áudio, oi, tudo bem? E aí, Ale, ó, tô te mandando. Cara, isso é ímpar. Legal, Ale. Eu não vejo outro momento, outra coisa diferente disso, tá? Até porque é o relacionamento. Eu me relaciono com muitos de vocês, alguns não diretamente, mas outros indiretamente. E outros, assim, presencialmente. Alguns com mensagem escrita, com resposta, com áudio. Eu sempre me relaciono com vocês. Porque esse é meu trabalho também. Faz parte do trabalho. Essa parte que muita gente acha chata. Porque trabalhar dá trabalho. Não sei se vocês sabem. Já falaram para vocês? Que trabalhar dá trabalho? E se vocês têm problema com isso, eu tenho a solução para vocês. Porque isso aí pode ser uma ferida infantil. E aí eu posso vender algo para vocês. Olha eu indo para a decisão de compra. Fazendo o funil com vocês. Porque se vocês têm problema com o trabalho ou aprendizado e descoberta, e fazendo a pessoa reconhecer o problema, eu posso te ajudar. O conteúdo que eu trabalho, eu posso ajudar você, porque isso possivelmente é uma ferida infantil. A sua infância não deve ter sido das melhores. Pau! Aí a pessoa vai tomar decisão ou não.
Ela pode tomar decisão com você ou com outro? Pode. Porque muitas vezes a pessoa consome o meu conteúdo, mas ela não tem coragem de vir ao consultório. Eu tenho várias pessoas assim. Ah, então eu vou lá não, porque eu tenho medo de ouvir umas verdades. Eu falo, pois é, então não vem. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é esse. Terapia não é fazer academia. Academia é terapêutico, mas não é terapia. Pescar é terapêutico, mas não é terapia. Terapia é você sentar a bunda na cadeira e falar, eu tô fodida. Eu preciso olhar para isso. E quem já passou aqui por vários processos sabe disso. É preciso olhar profundamente para as coisas. E vamos olhar agora, então. Montando o perfil do seu trabalho através dos funis. Turma, os conteúdos de aprendizado e descoberta e reconhecimento do problema, são esses dois aqui de cima, o roxo e o azul, são os que mais atraem a audiência no Instagram. Esse conteúdo, ele é ouro aqui dentro. Porque ele atrai, ele converte para muitas pessoas que têm páginas, mas, além disso, ele atrai visitantes e leads. E 80% do tempo, não é uma exata, mas aproximadamente, a cada 10 postagens que vocês fizerem, eu recomendo vocês fazerem 8 nesse nível aqui. E vocês vão aprender a fazer isso aqui, tá? 80% do tempo aqui em cima, porque é onde as pessoas estão procurando. 20% do tempo falando sobre você ou falando sobre o que você faz. Por que 20%, turma? As pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. E eu falei esse dado de manhã. 45% das pessoas que se autopromovem demais na internet deixam de ser seguidas. Porque se promover demais não faz sentido, porque não gera valor, não gera conteúdo para as pessoas. E esse conteúdo ele pode ser entregue de várias formas. Só que, prioritariamente, esse conteúdo está nos 80% aqui de cima. Em conteúdos que eu vou ensinar alguma coisa, fazer a pessoa descobrir algo e mostrar para ela que ela pode ter um problema. Inclusive, se ela não resolver o problema que ela já sabe que tem, vai piorar. E aí é o que a gente chama de sapatear o cocô na sala da pessoa. Porque ela sabe que tem um problema, mas se ela não resolver, o que vai acontecer? Pode piorar. Assim como a pessoa que tem, vamos falar, diabetes. A pessoa sabe que ela tem um problema. Se ela não se cuidar, qual é a complicação da diabetes? Cegueira? Perda de membros? Ganho de peso? Doenças inflamatórias? Problemas no pulmão? Essa é a implicação de um problema de quem não resolve a própria diabetes. Portanto, se vocês quiserem printar isso aqui, turma, printem. Eu não sei se o pessoal da manhã mandou. Acho que mandou. 80% do conteúdo aqui em cima. 20% aqui embaixo. Então, eu faço 20 postagens por mês. Já digo para vocês que não precisa, tá? Qual que é o número certo para as coisas, Tom? Não existe uma exata. Mas uma coisa é sabido hoje. Se você faz muitos stories durante o dia, você deixa de ser visto. Normalmente, após o 5º story, cai muito a métrica de quem está assistindo. Então, vai fazer story? Não faz mais que 5, não. Deixa 5, faz uma pausa, dá umas 2, 3 horas. Nossa, mas eu quero fazer. Cara, vai aparecendo durante o dia. Mantenha o perfil aceso, que a gente fala. O perfil aceso é aquela voltinha rosa em volta do seu próprio nome no Instagram. Que quem segue você vai saber que você está ali fazendo alguma coisa no seu dia a dia. A palavra dos stories é bastidores. Mostre os bastidores nos stories. Tá legal? Vamos falar então sobre os assuntos. Qual é o assunto que eu preciso falar para atrair, para vender, para relacionar, em cada etapa do conteúdo que nós falamos? Acompanhem comigo aqui, pessoal. Toda vez que você for montar o seu funil de relacionamento, o seu funil de conteúdo, Tom, eu não tenho criatividade para criar. Chega à noite, assim, eu quero pensar em alguma coisa, eu não consigo. Turma, porque à noite não é hora de pensar mesmo, não. Você tem que pensar nisso aqui antes.
Se você for depender do seu entusiasmo, da sua motivação, você está fudido. Porque tem dia que você não está bem. Tem dia que o criativo não está legal. Então, num dia de inspiração, use o método. Esse método aqui, ele tem funcionado muito, tanto comigo quanto com os clientes. E a partir do momento que você vai montar o conteúdo, a montagem do conteúdo começa de baixo. A decisão de compra. Então, quando a Edilane vai falar sobre o que ela faz e qual é o tipo de terapia que ela oferece, ela está falando sobre o produto, a característica do produto ou do serviço que ela dá. Nós estamos falando de uma etapa muito funda no funil. Ó, características do produto, é decisão de compra. A pessoa tem que estar muito já dentro da sua rede, dentro do seu conteúdo, para poder comprar. Então, quando você vai vender alguma coisa, a característica está na decisão de compra. Falar sobre aquilo que você faz é muito fundo de funil. Você vai falar 20% do tempo, mas a maior parte do tempo você precisa subir o funil, para que seja mais atrativo. Vamos para a segunda etapa aqui. Beleza. Coloquei o produto que eu vendo, ou o serviço, seja uma consulta nutricional, seja uma terapia neural, seja qualquer coisa que você vende. É decisão de compra. Quando eu vou montar a etapa de cima, eu tenho que colocar qual é o benefício. Aqui é um dos maiores desafios, turma. Prestem bastante atenção. Porque, naturalmente, a gente costuma falar aqui, ó, eu faço Theta Healing. Então, tá bom. Qual que é o benefício do Theta Healing, fulano? O benefício do Theta Healing é a diminuição da ansiedade. Só que a ansiedade é o problema. Então tá bom. Então, diminuição do estresse. O estresse é o problema. Se você diminuir o estresse, qual é a sensação que você vai ter? Mais leveza na vida. Ótimo, é um dos benefícios do Theta Healing. Um dos benefícios do Theta Healing é a leveza na vida. Qual que é um dos maiores benefícios? Deixa eu ver, escolher alguém aqui que está aqui. Kátia Siqueira, trabalha com Pilates. Vamos lá. Qual que é o benefício? O Pilates entraria aqui, ó. Pilates. A gente vai fazer isso aqui no próximo slide, tá? Ela vende Pilates. Qual que é o maior benefício do Pilates? Deixa eu pensar. Ganho de mobilidade. A pessoa se sente mais leve fisicamente. Legal, benefício. Esse benefício resolve que tipo de problema? Resolve o problema de uma pessoa rígida, com dor lombar, restrição de cadeia posterior, que não consegue abaixar. Legal, um problema. Estamos falando do produto. Só que o problema que ele resolve. E aí, se eu não resolver esse problema, cara, se eu não resolver a minha flexibilidade, se eu não resolver essa rigidez que eu tenho física, o que de pior pode me acontecer? Vocês vão ver vários conteúdos de qualquer coisa de marketing falando de funil. Mas eu aposto para vocês que ninguém descomplica o funil do jeito que a gente descomplica. Pega o seu produto, fala do benefício. Pega do benefício, fala do problema. Pega o problema, se você não resolver o problema, o que de pior pode te acontecer? E aí, o que de pior pode acontecer em alguém, nessa linha que nós fizemos, Cal, usando você de exemplo, é um dos conteúdos que mais vai atrair. Sabe por quê? Porque é onde as pessoas estão pesquisando no Google. Como resolver a minha rigidez, como aliviar a minha dor nas costas, como melhorar o meu cruzamento de pernas, como amarrar melhor o sapato, tenho dores. É assim que as pessoas buscam. Elas buscam desse jeito na internet. Tá? As meninas estão mandando as fotos no grupo. Legal, meninas, obrigado. Tom, tá meio complexo ainda, não estou conseguindo entender. Então vamos para a prática. É assim que a gente treina. Quem treina fica bom, essa na frase? Ana Paula Morim, olha você aí. Abre seu microfone, por favor. Vou pegar você de exemplo aqui para a gente montar o seu funil e vai servir para todo mundo. Já vai pensando no funil de vocês. Seu áudio está fechado, Ana. Vamos lá. Eu quero saber... tá conectando o seu áudio. Ih, deu errado. Você está me ouvindo, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Show. Beleza. Tinha Vamos saído lá. aqui até.
Ana, Obrigada, viu? Obrigada. fala para mim qual é o produto ou serviço que você vende. Fala um. Eu trabalho. Oi? Um produto ou um serviço que você vende. Fala um para mim. Com a leitura biológica, com a Leitura biológica. Gostei. origem emocional. Tanto faz o nome, né? Leitura biológica é o produto ou o serviço que você presta. Logo, se você vai falar de leitura biológica, ele está numa etapa de decisão de compra. Toda a característica da leitura biológica, quem criou a leitura biológica, se foi o Hammer, se foi o Hahnemann, se foi o Fred Krueger, tudo aqui é característica do produto. Falar sobre isso é quando a pessoa está muito interessada já. Então, se você vai falar característica do produto que você vende ou do serviço, ela é fundo de funil. Ela está naqueles 20% onde você tem que falar menos durante o mês. Leitura biológica. Qual que é o maior benefício da sua leitura biológica, Ana? Eu ajudo as pessoas a entenderem os sintomas emocionais e físicos delas através dessa leitura, explicando qual que é a questão realmente, o estresse, né? O que geralmente a pessoa chega a dor de estômago, é estresse, isso é estresse. A gente explica o estresse, a gente explica o porquê daquilo, Tá. a entender. Lembra que eu falei que essa etapa é a mais difícil, turma? É difícil mesmo, eu engasgo pra cacete. É isso. Vamos lá, ó. A pessoa vai entender a dor de estômago dela. Se ela entende a dor de estômago dela, qual o benefício que ela tem, Ana? Benefício. Foca naquilo de bom que a leitura biológica proporciona. Ela pode até passar por aquilo de novo, mas pelo fato dela entender, vai ser muito rápido para resolver. Então, podemos falar que um dos principais benefícios da leitura biológica é a melhora rápida do sintoma? Sim, E é um dos se o principais sintoma benefícios, melhora assim, rápido, entender e resolver. Uhum. se o sintoma melhora rápido, qual é o benefício que a pessoa tem? Ela. Aí, agora. Essa é a etapa mais difícil, turma. Prestem bastante atenção aqui, porque essa é a etapa mais difícil do funil. Verdade. Porque a gente está acostumado a resolver Eu sempre problema. digo assim, não sei se está errado, né? Eu falo, ó, se você entende o porquê disso, vai dissolver, você não vai precisar tomar medicamento, você vai entender o teu corpo, e a partir disso você vai começar a entender a função. Por que está doendo isso? Por que está aquilo? Então, geralmente, eu explico isso, dessa forma. Tá. Ô, Ana, a Mas eu acho que não tá pessoa... legal, né? Não, tá legal. A gente só vai ajudar você a entender qual é o maior benefício. Justamente para criar um conteúdo sobre isso. A pessoa que faz uma leitura biológica e ela tem um sintoma reduzido, ela gasta mais ou menos com remédio? Menos Gasta menos. Então, ou poderia nada. dizer que um dos benefícios da sua leitura biológica seria economia no gasto com remédio. Como economizar remédio? Esse é um dos objetivos. Pessoa que tem a compreensão, vai anotando, que isso aí é muito legal. O maior benefício, um dos, tá? Todos os benefícios, a gente pode falar vários, tá? Olha só, a Edilene falou para mim, o maior benefício para mim foi deixar os remédios. Então, vamos usar você de exemplo, Edilene. Você que deixou de usar remédio, qual foi o maior benefício que você teve sem usar o remédio? Econômico. Econômico. Econômico e do corpo mesmo, porque com a medicação eu complicava outras funções do corpo. Já tinha dor de estômago, eu tomava muito remédio, Com a medicação. acelerava o coração. Então Tá. é a melhor qualidade de vida mesmo. Melhorou para fazer exercício físico. Tipo, Então, vamos colocar melhor aqui, ó. disposição. Legal. Bom demais. Olha o funil da leitura biológica aparecendo aqui, ó. A etapa mais difícil é falar sobre o benefício. É isso que você vende. É isso aqui que tem de benefício. E em relação a esses benefícios, qual é o problema que a pessoa tem? Pode falar, Ana. Não entendi, desculpa. A pessoa tem uma economia com a medicação, melhor qualidade de vida e mais disposição. Esse é o benefício. Qual é o problema que ela tem? Qual o problema? Uhum.
Quando ela tem tudo isso, você fala? Não, Aí aqui é o você tá entendendo benefício. essa pergunta. É difícil, cara. É o desafio, por isso que eu coloquei para a gente praticar. De manhã também foi. Sim, é difícil mesmo. Olha só, se o benefício é a pessoa ter mais qualidade de vida e mais disposição, o oposto, teoricamente, faz sentido. Então, vamos colocar em disposição matinal. A pessoa acorda indisposta. O que mais? Se a pessoa economiza com medicação, qual é o problema que ela tem? Gastos exagerados com remédio. Isso mesmo. Agora Nós entendi. estamos falando de problema. E aí, olha só, quando a gente cai nesse funil vindo de baixo para cima, na parte do remédio, nós estamos falando sobre reconhecimento do problema. É onde você mais vai falar, daqui para cima. Então, falar sobre indisposição matinal, gastos exagerados com remédio, faz as pessoas irem para o seu conteúdo. Porque está desenhado um funil, está sendo desenhado um funil. E agora a gente vai porque a gente chama de implicação do problema. Se eu não resolvo os meus gastos exagerados com remédio, se eu não resolvo a minha indisposição matinal, o que de pior pode me acontecer? No caso do estômago, pode ser uma úlcera, um câncer, tudo piora, né? Porque só vai piorando. Úlcera, câncer, o que mais? Estresse, nervosismo, ansiedade, depressão, porque foi para onde eu estava indo. E vamos subir aqui, ó. Se a pessoa tem uma indisposição matinal, a pessoa que tem indisposição matinal, se ela não resolver isso, o que vai acontecer com ela? Depressão. Não tem Ótimo. como trabalhar, né? Adulto precisa trabalhar. Uma mãe precisa cuidar dos filhos, aí os filhos já sofrem porque a mãe está sempre estressada. Se a pessoa tem gasto exagerado com remédio, se ela não resolver isso, o que acontece na vida dela? Se ela não resolver, além do problema do estômago, vai piorar mais ainda, né? Porque daí ela ainda vai ter o problema financeiro. Problemas Aí financeiros. já vai vir mais órgãos afetados aí, né? Sua cabeça, você já desceu o funil, é normal, a gente faz isso. É verdade. Está montado um funil de conteúdo seu, Ana. E aonde a gente foca, pessoal? Como eu mostrei para vocês, onde é que o foco acontece? Nos 80%. Deixa eu colocar aqui a letra. Nos 80% aonde a gente impacta, que é aqui, ó. Logo, a maior parte do tempo, eu vou falar sobre esse conteúdo aqui, ó. Tom, mas será que com esse conteúdo eu estou falando de leitura biológica? É óbvio que tá. O funil foi baseado na leitura. A gente só subiu um funil. Faz sentido, turma? Falar menos sobre aquilo que vocês fazem e falar mais sobre os benefícios e os problemas que vocês resolvem. A gente escuta isso o tempo inteiro na internet, mas ninguém ensina para a gente como faz. Por isso que eu vim aqui. Benefício. Tenho o meu produto. Sobe. Benefício. Sobe. Qual é o problema? Sobe. A implicação do problema se eu não resolver. Fica nas duas etapas de cima e manda bala. É aí que está o trem. Vamos fazer um outro funil. Quero falar com você, Ale, que vende cursos. É outro tipo de coisa, né? Foco Bora nos lá. benefícios e no problema. Aí. Vai afetar o órgão bolso. Também vai afetar o órgão bolso, com certeza. Vamos lá. Ale, você vende curso, certo? Certo. Qual é o curso que você vende? Curso de quê? Terapia neural. Olha só, gente. Tem que descer a bula. A maior parte da galera. Mas que diacho de terapia neural? Opa, peraí. É interessante a Ale falar sobre terapia neural? Curso de terapia neural? 20% do tempo, sim. As pessoas saberem que ela dá curso. Agora, vamos falar sobre conteúdo, né? Uhum. Ale, o seu curso... Olha como muda, turma. Um atendimento muda para curso, tá? É outro funil. O seu curso de terapia neural. Qual é o maior benefício que as pessoas têm ao fazer seu curso? Então, diferencial de atendimento, né? Uma ferramenta
para aquele veterinário, enfim, para veterinário, né, por enquanto. Top. Mas, assim, é um diferencial de atendimento veterinário para sair do convencional da clínica médica, né? Tá. Então, olha só, o seu curso de terapia neural, o maior benefício dele é ser diferencial no atendimento veterinário. Isso chama bastante atenção, para que Uhum. você não seja um veterinário comum, né? A pessoa que tem como benefício um diferencial de atendimento veterinário, qual é o problema que ele tem, Ale? Bom, primeiro é o preconceito, a rejeição, o preconceito, é esse lado que você vale? Porque, Preconceito do assim, quê? das pessoas, pela ignorância, né, no literal da palavra, a primeira coisa que acontece no meio, não só pelos colegas, né, mas pelos próprios, assim, mas isso aí não funciona, não sabe nem o que é. Tá. Mas lá vem você com essas terapias aí, essas coisas não funcionam. É melhor dar um antibiótico, é melhor, sei lá, fazer uma cirurgia, né? Dependendo do caso, claro, mas então eu acho que um dos problemas né, desse diferencial é exatamente por ser uma técnica nova, é o desconhecido. Mas vamos inverter, Ale. Porque a galera que critica você já sabe o que é minimamente uma terapia neural ou já tem suas crenças. Uhum. Se eu tenho com você o benefício de ser diferencial no meu atendimento veterinário, qual é o problema que eu tenho para buscar essa solução? Esse é o item mais difícil, Vou né? contribuir com você. O mais difícil foi de baixo, você falou fácil. Vou colocar aqui, ó, se eu quero um benefício de ser diferencial no atendimento veterinário, aqui eu posso ter medo de ser mais um veterinário, somente. Sim, 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 sim. Mais. Vou colocar mais um. Não ter espaço no mercado de trabalho, porque eu já achei que está lotado demais. E uma coisa que eu recebi hoje de manhã, inclusive, então, eu vi um post de um colega precisando de um plantonista e o valor do plantão, tipo, R$ 200 para trabalhar das 9 às 17, né? Então, de repente, medo sei lá, falta de valorização, exato. Pronto, você Falta já de matou. valorização profissional, certo? Isso, certo. Gente, olha como muda quando a gente vai falar sobre cursos. Muda completamente a abordagem. Sim. E aí, beleza. Eu tenho medo de ser mais um veterinário, não ter espaço no mercado de trabalho, falta de valorização profissional. Peguem esses problemas. Ale, se eu não resolver esses problemas, o que de pior me acontece? Vai continuar sendo um veterinário medíocre, né, que a gente fala. É isso? Pode ser medíocre é Veterinário abaixo da média, né? medíocre. Não é pejorativo, né? Medíocre é abaixo da média. Falta de ascensão, falta de visibilidade, né? De reconhecimento. Olha que interessante isso aqui quando a gente fala de cursos. Ale, se você quiser vender seus cursos, os 80% que vai atrair um público novo, que Tá precisa ali. conhecer, tá nessas duas etapas de cima. Tá. Se você falar sobre o medo de ser mais um veterinário, só mais um, se você falar de não ter espaço no mercado de trabalho, falta de valorização profissional, ser um veterinário medíocre, falta de ascensão na carreira e não ser reconhecido na profissão, você está falando diretamente com o público que tem como dor isso daqui e a solução você oferece. Aí você começa a nichar a sua audiência. Não vem qualquer um aí falar com você, não. Até vai aparecer, mas através do conteúdo vai ser um baita de um filtro. Vou Legal. lançar um curso daqui 4 meses. Beleza, vou começar a falar agora sobre falta de ascensão na carreira. Vou falar para os profissionais que não são reconhecidos. Eu traria mais um problema aqui, ó. Vamos falar aqui que medo de ser mais um veterinário, a pessoa que acabou de se formar. Sim. Para você que Colocação. acabou de se formar em veterinária, eu tenho um recado para você. Olha só, você vai direto no público e vai dar esse recado. Tá. Para você que tem medo de ser um veterinário medíocre,
Você acredita que talvez não tenha tanta ascensão na carreira porque está cheio de veterinário por aí. Eu posso ensinar você a ser diferente. Aí entra no conteúdo. Através do quê? Das características do seu curso de terapia neural. Quando você fala das características do produto ou do serviço que você vende, é fundão de funil. Se o objetivo for reter essa galera que já chegou, faz todo sentido. Se não for reter, eu quero trazer mais pessoas para que vejam o conteúdo que eu comecei a produzir, sobe e vai lá para essas 2 primeiras etapas. Beleza. Alguém consegue printar aí? Ou, Andréia, você está por aí? Se você puder printar e mandar no grupo, vai ser legal. Que é mais uma coisa para veterinário. Sensacional. Oi, Everton, tô aqui sim. Já coloquei no grupo. Maravilha, obrigado. Nada. Vamos fazer mais um que dá tempo. O último, tá? Quem que eu vou escolher aqui? Ou quem quer falar? Alguém quer se propor aí? Deixa eu ver. Cíntia, Vanessa, Léo, Dariane. Dariane, quer falar, Dari? Está por aí? Eu estou levando as crianças na escola. Tá bom, então leva as crianças para a escola. Sobre seguro, olha só, gente, vai mudar bem aqui, mas o conceito é o mesmo. Seria interessante falar sobre isso. Está por aí, Cíntia? Vamos ver se ela pode falar. Parece que não. Parece aquelas ligações do Bom Dia e Companhia, né? Ah, caiu a ligação. PlayStation. Vou fazer um aqui, ó. Vamos falar sobre terapia. Aquilo que muitos de vocês aqui fazem. Quem quer falar sobre... Deixa eu ver aqui. Reprogramação biológica. Quer falar, Kátia? Está por aí? Ou Carol também, se estiver por aí, quiser falar de nutrição, a gente fala também. Olha a última chance, hein? Dou-lhe uma. Posso falar? Boa. Fala aí, Carol. Carol é Nutri, turma. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Carol, o que você vende? Eu estou querendo lançar pode ser esse? Claro. Um desafio para a melhora de energia e disposição. Então, você quer lançar um desafio. Nome já? Para melhora de energia e disposição. Energia pura. Legal. Percebe que o desafio energia pura também precisaria de uma bula, certo? Mas é óbvio, nós estamos falando do produto. Vamos subir o funil para ver quem que vai se interessar por isso. Desafio energia pura, qual que é o maior benefício desse desafio, Carol, que você propõe? Eu coloquei mais energia, disposição, energia para trabalhar, treinar, tempo de qualidade com a família, amigos. Eu fui fazendo aqui enquanto você estava ensinando. Legal. Por isso que está rápido. Tempo de qualidade com a família. Aumento de performance, potencializar emagrecimento. Performance de trabalho, eu pensei, produtividade, assim. Aumento. Mas pode entrar treino, produtividade, potencializar emagrecimento, enfim. Tá vendo, turma? Quando a gente tem um método, as coisas fluem, cara. Já saiu um monte de assunto para Carol aí. Carol, para as pessoas que querem buscar isso como benefício, qual o problema que elas têm? Normalmente indisposição, muito estresse, ansiedade, compulsão. Compulsão alimentar ou compra? Doces, normalmente. Ou alimentar. Compulsão Beleza. por doces, alimentares. Show! É bonitinho ver isso, né, cara? Eu fico feliz pra caramba. Carol, se eu não resolver a minha indisposição, meu estresse, minha ansiedade, minha compulsão alimentar, o que de pior me acontece? Calma, agora eu travei, que eu não cheguei nessa parte aqui pensando rápido. A pessoa não consegue fazer as atividades do dia a dia, tem dificuldade de emagrecimento, é uma boa procura, Legal, má qualidade faz de uma pausa. sono. Se a pessoa não consegue fazer atividade física durante o dia, qual é o sentimento que ela pode ter? Se sente frustrada, né? Frustração por não fazer atividade física? Pode ser. Por que eu usei um sentimento, turma? Porque aqui o sentimento, ele potencializa o conteúdo. Percebam no último vídeo que eu fiz do Brasil, frustração na derrota do Brasil.
Porque traz um sentimento. Eu chamo a pessoa para sentir. Quando eu falo frustração e a pessoa sentiu frustração, ela gera identificação comigo. Então, utilizar termos que envolvem sentimentos aqui é um baita de uma possibilidade interessante. Culpa as pessoas sentem bastante, principalmente na questão da comida. Tipo, errei, falhei, comi mais do que... Normalmente tem esse sentimento de culpa. Olha só que interessante. Só aqui, Carol, já saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Porque se você for pegar cada um desses daqui, dá um tema. Tá. Então, se você trouxer o tema de culpa, me sinto culpada ao me alimentar. Como com culpa? Você está falando com a audiência que é possível que ela tenha como benefício o produto que você oferta para ela. Tá. Tá alinhado, sabe? Então, aqui dá direcionamento, turma. Aqui você não fica perdido no meio do caminho. Porque você sabe que se você falar de compulsão alimentar, você está falando do seu desafio. Só que na nossa cabeça isso precisa ser exercitado. Porque a nossa tendência é falar sobre o desafio, quantas horas vai ter o desafio, quantos dias, qual o formato. Legal, isso é importante, mas quando a pessoa já está dentro. E normalmente a gente só pensa, como o tema é mais para energia e disposição, a gente só fica, tipo, coisas para energia, e não abre a cabeça porque aí, tudo isso engloba, né? Aí você matou a pau, velho. Porque energia pura não se trata só de energia. O benefício, ele traz tempo com a família. Eu já ficaria interessado. Quer ter mais tempo de qualidade com a família? Opa, esse assunto me interessa. Porque eu sou um dos públicos que quer buscar mais tempo com a família. Eu não sei se a solução vai ser para mim, mas eu me interessei pelo conteúdo. Quem aqui sente culpa se alimentar? Ou já sentiu? Todo mundo, turma. Legal. Frustração por não fazer atividade física. Puta, cara, tem gente frustrada agora tentando correr atrás do negócio. Agora, Carol, inclusive, é uma boa hora para você falar disso. Você que sente frustrado por não ter conseguido fazer atividade física durante o ano, quero te mostrar uma coisa. E aí você desce o funil. Dependendo da intenção que você tem. É vender? Agora? Talvez não. Talvez sim. Depende da etapa que você tiver. Mas eu digo para vocês, 10 postagens, usa esse termo. 8 eu vou falar nesses 2 termos de cima. 2 eu vou falar daqui para baixo. Você pode usar uma para falar sobre tempo de qualidade com a família e uma outra para falar sobre o próprio desafio. Características do desafio. Tá? Ah lá, a Edilene que falou que a cama venceu hoje. Ela é o topo do seu funil. Para você que perdeu para a cama, para você que perdeu para batata frita, eu tenho algo para te dizer. Olha só que interessante. Tá? André, printa para mim, por favor, e manda no grupo. Acho que ela tá aí, né? Estamos acabando, tá, turma? Prometo. Amor, você tá na live aí? Printa para mim, por favor. Antes que eu apague aqui. Cabeça vai fritando, né, turma? Pensem muito nisso. E olha só, a Carol tá falando de um desafio. Se a Carol for falar sobre a consulta dela, muda. Absolutamente. Talvez o topo do funil seja um pouco igual, mas no meio do caminho vai ficar muito diferente. Obrigado, amor. Porque vai trazendo outras coisas, tá? Show de bola. Qual o melhor formato de entrega, então? Se eu quero atrair, o melhor formato, plataforma hoje para fazer isso é Reels e TikTok. Reels e TikTok por serem plataformas de vídeo e serem competidores entre uma e outra, na verdade. O Reels, ele joga o nosso conteúdo muito para fora da nossa rede. Se você fizer um vídeo de Reels e entrar nos marcadores, você vai ver que o número daquele gráfico que parece uma bolinha, o azul escuro fica muito mais, porque ele entrega para pessoas de fora, se tiver conteúdo interessante. Então, se eu unir um conteúdo de aprendizado e descoberta lá no topo do funil e eu colocar a plataforma no formato de Reels ou no formato TikTok, eu tenho mais impacto. E a Ana trouxe um problema aqui para mim. Olha só, sou travada demais com esses vídeos.
Ana, você é travada porque te falta conteúdo, te falta conhecimento ou você tem medo de fazer vídeos? São estratégias completamente diferentes. Se for o medo de fazer vídeo, vai treinando, treina nos stories. Turma, treine nos stories. Stories apaga. Olha lá, é medo e vergonha. Às vezes, esse tipo de caso tem que atender no consultório. Treina, 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 porra, mas ainda assim eu tenho medo. Ainda assim tenho medo de errar. Às vezes tem que ir para o consultório, não tem jeito. Agora, Tom, de fato eu não gosto de aparecer muito, não gosto de expor muito minha vida. Pega uma sequência de fotos sobre o assunto que você quer falar e monta um vídeo. Entregue em vídeo. Também funciona, tá? Os dois Bom, formatos entregam. pergunta? Claro. Posso fazer uma pergunta? E usar, por exemplo, vídeos do TikTok ou do Reels de outras pessoas, mas que contenham aquilo que você quer, é legal ou não? É legal para um primeiro momento, mas eu atendi um perfil que cresceu 120 mil pessoas em 3 meses, um fisioterapeuta, fazendo isso, Ale. O que aconteceu depois? Ele teve uma audiência muito grande, mas quando ele apareceu, fudeu, quem que é você? Quem é você? Falando sobre curso, sobre... Quem é você? Tá, então, por exemplo, você pode usar para chamar atenção, para fazer uma coisa ali, mas ter embasamento do teu conteúdo. Sim, Por pode exemplo, para ter. completar, eu tô te falando isso porque eu costumo usar nos meus stories. Às vezes eu quero dar um bom dia, aí eu ponho um cachorrinho fofo, ou ponho um, entendeu? Uma coisa assim, mas depois vem mais coisas. Então, tudo Aí bem faz de usar. sentido. Aí tudo Tá, bem. Ainda mais porque beleza, você nos obrigada. stories é uma coisa descontraída, uma coisa mais fofinha, bonitinha, de boa. É, Agora, beleza. conteúdo que vai ficar no seu feed, por exemplo, ou no seu Reels, é interessante ter você, tá? A Ana usa muito o conteúdo das outras pessoas, que ela trabalha, constelação. É legal, Ana. Você usa a autoridade de todas as pessoas, a visibilidade, que seja o vídeo que a pessoa tem, para você. Isso é legal, só que se esforça para você também colocar o seu rosto, para dar a sua pitadinha, para que as pessoas não fiquem olhando só você através do conteúdo de outras pessoas, tá? É um esforço, turma. Lembra que isso aqui é uma empresa. Então, se eu quero atrair, o melhor formato é um conteúdo de topo de funil entregue nessas plataformas. Não é sair fazendo. Eu estruturo primeiro e depois eu faço na plataforma, seja no Instagram, seja no TikTok. Se eu quero me relacionar com as pessoas, é importante que a gente se relacione com elas. Lembra que nós falamos aqui? Meu áudio para vocês, o conteúdo que eu coloco, vocês acompanham, vocês favoritam, vocês salvam, vocês encaminham, vocês estão se relacionando comigo. Então, eu também tenho que ter esse tipo de conteúdo. E a melhor entrega é um conteúdo que ensina dentro da minha plataforma. Seja pelo feed, seja em formato carrossel, seja por stories. Os stories, ele é um conteúdo que mostra para a sua audiência, mas existe uma métrica dentro dos stories que, se o conteúdo for muito legal, as pessoas compartilham seus stories. Aí começa a ser jogado um pouco para fora. Mas a maior intenção dos stories, carrossel e feed é se relacionar com a audiência, tá? Ó, você não exclui, você se retira. Eu estou ensinando alguma coisa. Eu estou falando sobre aprendizado e descoberta. E usando técnicas de contrassenso. Tipo, não é que você vai excluir, você vai se retirar. Isso aqui deu 111 compartilhamentos. O meu vídeo de abuso, que eu conto casos do consultório, deu 1.100 compartilhamentos. É coisa pra caramba. Mas por quê? O conteúdo ele tá para fora. Eu não estou falando do tom, eu não estou falando do que eu faço, eu não estou falando do método que eu uso. Eu estou falando de temas mais abrangentes. E aí esses temas têm uma tendência a ser mais compartilháveis. Aí as pessoas compartilham. Quem aqui já colocou foto de filho, cachorrinho bonitinho? O tanto de curtida que dá é uma enxurrada. E o compartilhamento? Nada. Por que é que a Ana vai compartilhar o meu filho, cara? A não ser que tenha um texto muito foda lá dentro. Que foi o que eu fiz semana passada, falando sobre eu não preciso do amor dos meus filhos. Teve pessoas que compartilharam aquele texto, mesmo sendo fotos dos meus filhos. Já até digo para vocês quantas pessoas compartilharam. Houveram 17 compartilhamentos e 12 salvamentos. Então, olha só a diferença, né? Muitas pessoas
gostam do texto, mas não compartilham porque, cara, vou compartilhar os filhos do Tom? Nada a ver. Agora, se eu colocar um conteúdo de aprendizado e descoberta, onde as pessoas vão se relacionar comigo, eu vou ensinar para elas que elas podem ter um problema, fazendo elas reconhecer o problema, aí começa o compartilhamento e o salvamento. 2 métricas importantíssimas para o Instagram, viu, turma? Importantíssimas. O comentário também. Melhores formatos para vender, para caminhar a pessoa para a decisão de compra. Gente, hoje caixinha dos stories é um dos grandes caminhos. Ah, então, mas ninguém me pergunta. Não tem problema, faz você as perguntas. Faz você as perguntas de toda a etapa do funil, seja de topo, seja de fundo. Ah, eu queria falar um pouco do meu trabalho, mas eu tenho vergonha. Então, faz a pergunta terceirizada e responde você. Você faz uma pergunta em terceira pessoa, mas é você mesmo respondendo do seu próprio trabalho. Ah, então não é esquisito? Gente, é trabalho. Você não está matando ninguém, você não está roubando ninguém. Às vezes, as pessoas estão te perguntando um monte de coisa que você não quer falar. Vai lá e manda uma pergunta que você quer falar. Vamos falar da Carol, né? Carol vai lançar um desafio. E aí, de repente, as pessoas começam a perguntar: ah, eu posso comer glúten? Ah, eu posso não sei o quê? Cara, se começar a ter um monte de pergunta assim, você vai lá e mete uma pergunta de topo de funil, Carol. E Tá. dentro do seu topo de... É verdade. E dentro do seu topo de funil, a gente falou sobre... Cadê aqui? Falamos sobre frustração por não fazer atividade física. Você vai lá e fala assim, escreve lá, me sinto frustrada por não conseguir fazer atividade física, o que fazer? Pronto, entrou no seu assunto de novo, puxou a galera para você. Não deixa as pessoas levarem seu Instagram para fora, turma. É a empresa de vocês. Isso é... Deixa eu só fazer um parênteses. Isso é verdade, porque às vezes eu coloco uma caixinha de algum determinado assunto, ninguém fala nada. Aí eu coloco uma perguntinha assim, aí começa a vir enxurrada. Parece que a pessoa, nossa, é verdade, cabe esse assunto nesse tema. Às vezes eu acho que as pessoas não entendem um pouco. Nossa, será que essa pergunta tem a ver? Não vou fazer porque não tem nada a ver. Quem está na rédea somos nós, turma. É a gente que direciona, nossa empresa. Diga, Lê. Não, sabe o que é muito louco? Vocês estão falando, né? E eu estou lembrando, assim, o meu primeiro emprego, eu trabalhava na M. Martin. E quando a loja esvaziava, a própria dona Marilena chegava e falava assim, para metade das meninas, a gente tirava o colete que a gente usava e fingia que a gente estava comprando. A loja enchia. É mais ou menos o lance da pergunta. Sim. Né? Porque você vai movimentar, só que você vai movimentar internamente, digamos assim. Turma, muito legal vocês falarem isso, porque pede para as amigas fazer pergunta, funciona também, também funciona. Isso que você falou, Ale, é um negócio chamado conceito de manada, conceito de gangue. Vocês podem ver que o conceito de gangue, ele é aquela pessoa que está brigando e quando começa aquela pancadaria toda, você sente vontade de dar um chutinho ou um soco. Quando começa um cancelamento e um monte de gente falando mal numa rede social, você se sente inspirado a falar também, porque está todo mundo falando, eu vou lá também. Se você tiver nessa intenção, vibração baixa. Conceito de gangue, conceito de manada. Teve 2, 3, 4 conteúdos que não interessam para você, que estão criticando você, estão criticando sua postagem, deleta. Isso não é secusão, deleta. E se a pessoa te encher o saco, você bloqueia. E se ainda assim começarem a vir um monte de gente, fecha os comentários. Neymar fez isso, Marquinhos fez isso, Rodrigo fez isso na rede dele. Conceito de manada, conceito de gangue, instinto de gangue. As pessoas vêm para cima. A rede de vocês, não deixa as pessoas invadirem. Então. Está cheio de mosquito na sua casa, você vai começar a atacar SBP, Raider, veneno. Tira essas pessoas de perto de você, cara. Não deixa perto de você porque contamina. Tá? Dúvidas, pessoal? Falam bastante, hein? Que legal. Tinha bastante gente aqui que estava vendo pela segunda vez. A Fernanda falou, e muita gente acha falta de verdade fazer pergunta para si mesmo, mas ajudar a alavancar o negócio ninguém quer. Então, vai lá e pergunta você mesmo, turma. Direcionem os assuntos de vocês. Se alguém chegou perguntando umas coisas nada a ver, que não está ligado àquilo que você sabe falar, faz você a pergunta. Você puxa a audiência para aquilo que você quer falar. Não deixa levar não, tá?
Bom, eu vou deixar disponibilizado para vocês, então, o Instagram da Elabore, que é a nossa empresa, onde a gente se responde lá, tem alguns conteúdos interessantes lá dentro. Como eu falei para vocês, o objetivo aqui era mostrar para vocês coisa nova, entregar conteúdo, ajudar vocês e fazer o reforço da nossa marca. Não estou falando para vocês comprar, até porque eu não vou vender nada para vocês agora. Nem tem planos para vender nada, por enquanto. Nós estamos no final do ano. Mas eu quero deixar um brinde mais para vocês. Lá no grupo, de manhã foi enviado, vai ser enviado de novo. Um arquivo em PDF, ensinando vocês a colocar os marcadores do Instagram para vocês receberem uma análise a partir dos números dos últimos 30 dias, daquilo que vocês produziram ou não produziram. Eu mandei o feedback para um cara que estava de manhã, ele me deu o seguinte feedback. Ele falou, cara, eu já suspeitava que alguma coisa tinha acontecido, porque eu não estou feliz com aquilo que estão mandando. Ele está com social media, uma pessoa fazendo isso para ele, e ele falou que não está feliz com o que está sendo feito lá. E ele agradeceu o contato, falou que ia seguir as dicas e está pensando mesmo num conteúdo bem diferente. Os números dele realmente não estão legais. E é um cara bacana pra caramba. Faz um baita de um trabalho, mas direcionamento. Então, quem quiser um direcionamento aí para 2023, através dos números dos últimos 30 dias, foi mandado no grupo agora pela Fernanda, um arquivo. É só preencher que eu vou retornar com um feedback de áudio para vocês. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer demais vocês que estiveram aqui. Me deu uma luz real. Obrigado. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, pelo tempo de vocês. Olha a ideia aí. E aí, ideia? Legal demais. Agora sim, ficou gravado isso daqui. De manhã nós tivemos um bug na minha cabeça, inclusive. Se vocês quiserem assistir de novo, revisitar, podem revisitar. Vou disponibilizar no grupo agora à tarde essa gravação para vocês assistirem, tá bom? E quem quiser fazer análise é só mandar, eu vou mandar um áudio para vocês, baseado nos números que vocês têm. Muita gratidão, obrigado a todos vocês novamente. Praticamente 3 horas de conteúdo intenso hoje de manhã, para quem estava de manhã e quem está agora. Legal demais. Obrigado, nos vemos em breve. Tá bom, pessoal? Foi um prazer ver vocês. Valeu, pessoal. Boa tarde para todos.